18. Primeiro livro de Reis 18. Esse vídeo alguém tirou foto só porque eu comprei um óculos, tomei vergonha. Por isso, gel, que eu só que eu olhar para vocês assim de cima. Essa maneira eu vim tirar uma foto aqui. Foi eu, pastor, por isso mesmo. Primeiro Reis 18, versículo 20. Primeiro Reis 18, versículo 20. Esse Bíblia diz assim: Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas do Monte Carmelo. Versículo 37, no mesmo capítulo. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e a terra, e ainda não deu a água que estava no rio. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escapa. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Gizom, e ali os matou. Queria que você dissesse para o seu vizinho nesse momento: não desça do monte. Só que é isso, cara. Queridos, uma das palavras que mais mexeu comigo nessa semana foi de um pastor colombiano que há 11 anos ele está estudando sobre o poder do monte na vida do cristão. Desde Gênesis a Apocalipse, onde aparece monte, ele vai lá e pesquisa. E ele pode perceber que os grandes homens de Deus que fizeram grande diferença foram homens íntimos do monte. Foram pessoas que aprenderam o valor do monte, não se apartaram do monte. Imagina o que é você passar 11 anos estudando na Bíblia e verificando o valor do monte. E quando nós falamos de monte, nós não estamos falando necessariamente do monte literal. Pode ser em muitos momentos da nossa vida, mas não necessariamente. Porque o monte significa mais do que um lugar geográfico. Significa uma posição em Deus, que você decide assumir. Você monta a guarda nessa posição e não sai dessa posição, porque a tua vitória está justamente nessa tomada de posição, nessa decisão na qual você permanece firme, em nome de Jesus. Quando a gente olha para Moisés era um homem íntimo do monte. Quando olha para Elias, ele era um homem íntimo do monte. Quando olha para Jesus, no monte da transfiguração, Jesus estava no monte da transfiguração. E quem está lá para falar com ele? Justamente as duas pessoas na Bíblia que eram mais íntimas do monte, Moisés e Elias, falando com ele. E amado, eu gostaria que você compreendesse que o monte na nossa vida é algo tão importante. E especialmente quando nós olhamos na história desses homens, e hoje eu queria apenas falar sobre Elias, que a palavra que esse pastor trouxe foi uma palavra de umas 2 horas e meia, 3 horas e meia, só falando sobre os homens da Bíblia que subiram ao monte suas vitórias. Mas eu quero apenas me ater a Elias e discutir aqui com vocês um pouquinho sobre as grandes revelações que o Senhor lhe trouxe naquele contexto de monte, no lugar de intimidade com Deus. A Bíblia diz no versículo 20: Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Qual que é a situação aqui? Um homem contra 450. Na verdade, isso até mais, porque tinha outros 400 que eram do pote de ídolo, mas a partir do momento somente os 450. Então vamos ficar um homem de Deus contra 450 profetas de Baal. Esses profetas de Baal lançavam peso no caminhar do povo, embaraço, cilada. Eram 450 profetas que traziam maldição para toda a nação
Aonde? No monte. Eu acredito que você deve ter no seu coração um segredo revelado da parte de Deus para a tua vida. As nossas batalhas espirituais, que a nossa luta contra os profetas de Baal que nos perseguem, por mais que não tenha o nome de Baal ou coisa parecida, mas todos os dias nós temos alguém que está tentando minar a nossa energia, tirar a nossa alegria, nos colocar numa condição de humilhação, de vergonha e de derrota. Todos os dias, cada um aqui enfrenta uma batalha, cada um aqui enfrenta um desafio, cada um aqui tem um tipo de profeta de Baal contra quem você precisa lutar e está lutando todos os dias. Mas o grande problema, queridos, é que muitas vezes nós não percebemos que os profetas de Baal estão no vale e eles estão nos chamando. Nós estamos no monte da comunhão com Deus, mas eles nos chamam, eles nos tiram do lugar de proteção e de segurança que é próximo de Deus, que é próximo ao coração de Deus, e eles lá no vale nos chamam para o terreno deles. Eles nos confrontam no terreno do dia a dia, das dificuldades, e eles ficam nos atraindo, dizendo: vem para cá, vem para cá. E nós deixamos o lugar da palavra, nós deixamos o lugar de oração, nós deixamos o lugar da sensibilidade espiritual e caímos na bobeira, na loucura de descer ao vale, do tempo aberto, e enfrentar os 450 profetas de Baal. E muitas vezes, queridos, nós somos feridos lá embaixo do vale, totalmente despreparados, totalmente desguarnecidos, que somos atraídos pelos profetas no campo de batalha do inimigo. Entramos no campo do inimigo, fazemos o jogo do inimigo, e lá no vale, muitas vezes, nós somos feridos. Mas, querido, eu quero te deixar aqui a palavra no teu coração, para que você compreenda que você não pode fugir da batalha espiritual, como eu já disse. A batalha todo dia está escancarada, mas há um segredo de Deus para você. Foi um segredo que Elias compreendeu. Ele subiu ao monte, e lá no Monte Carmelo, ele chamou o inimigo, e o inimigo subiu aonde ele estava, mas ele estava no melhor lugar que o cristão pode encontrar na sua vida, que é o lugar de intimidade, que é o lugar do devocional, que é o lugar da comunhão com Deus. E lá em cima, protegido e com toda a visão de Deus, no campo de Deus, o inimigo foi derrotado em nome de Jesus. Diga para o seu vizinho: não desça ao lugar do inimigo. O inimigo é quem deve subir ao lugar onde você está. Diga isso para ele. Pastor, como é que o inimigo vai subir no lugar onde eu estou? Eu trago todos os meus inimigos para o lugar onde eu estou na presença de Deus. Porque quando eu estou na presença de Deus, os inimigos que passam pela minha cabeça, e que podem ter certeza, não é carne e sangue, não é homem nem mulher, não é membro de igreja nem ímpio, mas lá no monte de Deus, o Espírito de Deus começa a revelar: olha esse lado do diabo aqui, olha a amargura do inimigo aqui, olha a preparação maligna contra a tua vida. E lá no monte eu chamo os inimigos e trago uma batalha contra eles, em nome de Jesus, e eles fogem da minha presença, e eles fogem da tua presença, quando você está no lugar de proteção, quando você está no lugar de intimidade. Queridos, no alto do monte, aliás, tivemos uma experiência literal sobre isso, pouco tempo atrás, no último dia do jejum de 40 dias que a cidade fez, lá no alto do